Bom, nós não temos certeza aí se o fariseu estava falando com Deus o que ele realmente era. Mas pode ser que sim, mas pode ser também que ele estava dizendo para Deus o que ele achava que ele era, né? O que ele praticava. Não sabemos se ele era um dizimista correto, né? Não sabemos se ele aí fazia um jejum que é realmente jejum. Porque muita gente jejua, mas não é nem jejum, né? Alguns aí tomam café de manhã e dizem que está jejuando, ficando até na hora do almoço sem comer. Com as coisas assim meio esquisitas que a gente vê, né? Outros dizem que estão jejuando, mas aí estão, durante o jejum, estão contando piada, assistindo novela, futebol, né? Tem nada a ver com jejum. Tempo de jejum é tempo para orar, para estudar a Bíblia, né? Para aí receber uma revelação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus, né? Para estar em comunhão com Deus. Jejum é para isso, né? Então tem gente aí que o jejum dele é totalmente fora, né, de qualquer propósito verdadeiro com Deus. É apenas uma religiosidade. Jejua para dizer que jejua. Aí não tem nada a ver. Então o jejum deve ser praticado por todo crente, principalmente a liderança e principalmente aqueles que expulsam demônios, né? Ou que tem algum dom do Espírito Santo. Então ele estará mais apto a exercer a sua função, né? A sua autoridade dada por Jesus, e sempre usando o nome de Jesus, para ministrar as pessoas. É importante. Para dirigir um culto, por exemplo, é importante estar em jejum. No dia da ceia, o povo deveria estar em jejum. Então o jejum é muito importante na igreja. E a Bíblia ensina sobre jejum. Mas nunca jejuar com o propósito de merecer alguma coisa de Deus ou ser melhor do que os outros. O jejum é obrigação de todo crente. Ninguém é melhor do que o outro porque jejua. E aí vai a mesma coisa, a oferta, né, o dízimo. Tudo que ele tentou se auto-justificar não passava de obrigação. E as justiças, voltamos a falar sempre, a justiça dos homens são como trapos de imundícia diante de Deus. Então ninguém merece nada. Deus dá pelo seu favor, né, sua graça, sua misericórdia, seu amor para conosco, e ele concede a nós as suas bênçãos. Então aqui o fariseu, além dele apresentar aí uma exigência diante de Deus, uma resposta de Deus, ele fala mais a respeito de si próprio do que a respeito de Deus ou de alguém, que ele poderia estar intercedendo por alguém, né? Poderia estar orando pelo povo, mas não, ele estava ali para se apresentar diante de Deus como alguém quase que perfeito, né? Parece que estava se colocando aí numa perfeição igual a Deus. Vamos ao tópico 3, então, a sinceridade do publicano. Subtópico 1, a oração do publicano. Subtópico 2, sinceridade e arrependimento. Subtópico 3, a oração aceita. Subtópico 1, a oração do publicano. O cobrador de impostos parece não estar à vontade no local de culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem ora. Bate no peito como aquele que está numa situação de desespero. Suplica com a fórmula do pecador que não sabe fazer o elenco de seus pecados. Salmos 51:3. É a oração do pobre que confia totalmente em Deus. Com profunda dor ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nessa breve, porém sincera e humilde oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. Então veja que o publicano, ele faz uma coisa dificílima. Ele vai falar, ele vai se reconhecer pecador. Quando todos olhavam para ele e via que ele era um publicano, que era um pecador, ele tem a coragem, a humildade de chegar e falar perto das pessoas que ele realmente era um pecador. Então ele está agora reconhecendo diante de Deus e diante das pessoas que ele é um pecador. Isso é uma posição de muita humildade. Nós temos hoje um problema sério na igreja, porque principalmente as pessoas que estão em cargos de liderança se acham perfeitos e
não admitem de maneira alguma diante do povo aceitarem que são pecadores, que erram, né? Não se humilham de jeito nenhum. Então todos pensam que aquela pessoa não comete nenhum tipo de erro, né? Não faz nada de errado, não pensa nada de errado, não deseja nada de errado. Então nós somos, todos nós, imperfeitos. Então ele se comporta como alguém que nem sabe o que vai falar com Deus, porque ele se autoanalisa como um pecador sem nenhum tipo de merecimento de nada de Deus. Então ele está em busca da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E Deus se agrada de uma pessoa assim. Para receber a graça de Deus, primeiro tem que haver o quê? Reconhecimento de pecado e pedido de perdão. Subtópico aí 2, sinceridade e arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos. O termo grego utilizado é uma expressão forte e definida para uma contrição dolorosa e arrependida, tal como aparece em Lucas 23, 48. O publicano sequer consegue formular muitas palavras. Nem mesmo fazendo promessas ele conseguiria obter quaisquer direitos. Ele tem consciência de sua condição, por isso prostra-se em sinal de sinceridade e arrependimento. A sua condição o permite apenas render-se inteiramente às mãos de Deus. É possível notar pelas palavras do fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. De forma contrária na confissão do publicano, porém, todos eram justos, somente ele era o pecador. Nisso também vemos a comparação entre ambos. Na verdade, estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. A sinceridade daquele homem, o seu arrependimento, aí dá para perceber claramente na sua oração. Ele não consegue nem falar palavras, né, de oração bonita, ou bem pensada, bem analisada, bem estruturada, nada disso. Ele está falando com o seu coração, o seu desejo realmente de que Deus o abençoe, que Deus o perdoe, que ele se reconhece pecador, e ele está orando, está falando, né? Ele está numa oração angustiosa. Ele olha para dentro de si mesmo, ele analisa-se a si mesmo, né? Então ele se julga a si mesmo e ele condena-se a si mesmo. Ele sabe que merece a condenação. Então ele diz: tenha misericórdia de mim, pecador. Ele reconhece que é um pecador. Enquanto o fariseu dizia que só ele era santo e todo mundo pecador, esse aqui é o contrário. Ele diz que todo mundo é santo e só ele que é o pecador. E ele se coloca como pecador, como o pior, né, dos pecadores, né? Paulo fala sobre isso também, né? Paulo se reconhece como o menor dentre todos, mais pecador dentre todos. Então é uma maneira de demonstrar a humildade diante de Deus, é reconhecer-se o menor, né, mais pecador diante de Deus. Então a oração feita diante de Deus tem que haver essa sinceridade, falar a verdade sempre e ter uma autoanálise e saber que existe uma condenação para o nosso pecado. Então nós vamos pedir misericórdia a Deus, pedimos o amor de Deus, pedimos a graça de Deus sobre nós. Subtópico 3, a oração aceita. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus talvez tivessem esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Porém, num dado momento, o mestre desconcerta todos os ouvintes com uma conclusão inesperada. O publicano, que era odiado por todos, isto é, o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Já o fariseu, que ostentava a justiça perante Deus como conquista pessoal, não obteve o mesmo favor. O publicano recebeu o favor divino como um dom misericordioso de Deus. Esta é a verdadeira justiça, posto ser proveniente de Deus. Romanos 1,17. Assim, a oração aceita é a do publicano. Ela vem permeada de sinceridade e arrependimento diante de Deus. Por isso ele voltou para casa justificado, ou seja, perdoado e inocentado dos seus pecados. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Lucas 14:11.
o pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente a encontrará. Então imagine ali muita gente ouvindo Jesus falar essa palavra. Então, quando ele coloca esses dois homens orando perto um do outro no templo à mesma hora, e ele mostra as duas orações, a maioria, como já estava acostumada com a religião judaica, a maneira de ensinar deles, estavam pensando assim: quem vai sair justificado para casa é o fariseu, que é uma pessoa correta, segue a lei, né? E é uma pessoa que defende os princípios, né, da palavra de Deus. Então eles estavam torcendo ali para o fariseu, diziam: o fariseu é que é a perfeição, esse é que Deus vai ouvir e vai perdoar. Mas Jesus surpreende a todos e disse: não, este é que é condenado, porque ele não está pedindo misericórdia, não está pedindo perdão, ele está se exaltando a si mesmo. Ele foi agradecer a Deus porque ele era melhor do que todos. Então, são não precisa de médico, perfeito não precisa de salvação. Quem não reconhecesse pecador não precisa de Jesus. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então não tinha jeito de ele receber a graça de Deus, misericórdia de Deus, perdão de Deus, porque ele já se julgava perfeito. E isso é um problema sério para o Evangelho. A gente prega para pessoas assim muito religiosas e é complicado para essa pessoa aceitar Jesus por causa disso, porque ele já se considera santo, salvo, perdoado. Ele diz: Deus sabe o que vai fazer comigo, eu dou esmola, eu ajudo as pessoas, eu visito preso, doente, eu sou gente boa demais, não bebo, não fumo. Esta pessoa, é dificílimo ganhar essa pessoa para Jesus, porque ela se auto-justifica, não se reconhece pecador. E aí, quem não se reconhece pecador, como é que vai aceitar Jesus, que veio levar os nossos pecados sobre ele? Então é preciso, primeira coisa, que a pessoa se reconheça pecador, merecedor de ser condenado, para que ele busque o Salvador, que é Jesus. Esse é o papel da lei, é mostrar, revelar o pecado, para que a pessoa se sinta condenada e ela busque um Salvador. Então Jesus é apresentado e essa pessoa é salva. Veja só, é o que aconteceu então com o publicano. Ele se reconheceu como pecador, se julgou, se condenou, viu que não tinha jeito para ele, então ele pediu misericórdia a Deus, pediu a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus morrendo por nós, levando sobre ele os nossos pecados, enfermidades, doenças, maldições, né? Tudo de ruim nosso. Essa é a graça de Deus apresentada a nós. Então, quando nós nos reconhecemos pecadores, não merecedores da salvação, pelo contrário, merecedores da condenação, aí é que Deus entra com a sua graça, né? Com a sua misericórdia, com o seu amor, e nós somos então justificados por causa do que Jesus fez em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Então quem se humilha diante de Deus é exaltado por Deus, mas quem se exalta diante de Deus é humilhado por Deus. Esse é o princípio aqui básico.